Olá, Esteves, muito boa noite, telespectadores também. Desde anteontem que nós estamos entre falar sobre esse assunto ou não, entre registrar o acontecimento ou não, porque a gente entendeu que se tratava de um momento muito íntimo, este, do velório e sepultamento do empresário Mário Alvaris. E por essa questão de intimidade e de dor, em respeito a isso, nós não nos manifestamos. Entanto, isso ganhou até rede nacional, talvez pelo ineditismo. Não deve ser inédito, mas não é nada usual, não é? Um velório como aquele. Isso ganhou, evidentemente, toda uma amplitude que nos levou, inclusive, até a casa da família, até pelo desejo da família em se manifestar e explicar o acontecimento, porque amigos se reuniram em torno de um barril de chope e ao som de música sertaneja raiz, que é pura, né? Para reverenciar um amigo que perderam. Um parente, amigo, enfim. Aquele acontecimento mostrou, em primeiro lugar, o quanto o senhor Mário era uma pessoa querida, realmente. É impressionante como a cidade ficou comovida com a sua morte. E quantos, eu percebi, quantas são as pessoas que o conheciam e realmente se entristeceram com a sua morte. Mas uma parte pequena, muito pequena, é verdade, que não concordou com aquele acontecimento, de se fazer uma, digamos assim, um evento daquele para um momento de velório, de dor, de tristeza. Mas depois eu fui tentar entender que boa parte dos poucos, das pessoas que se manifestaram contrariamente àquilo, eu percebi que uma boa parte não tinha a menor noção até então do que estava exatamente acontecendo e em decorrência de que fizeram aquele velório nada, como eu disse, usual. À medida em que essas pessoas passaram a entender que foi um pedido feito em vida, ainda pelo próprio empresário Mário Alvaris, e à medida em que, não mais movidos porque alguém comentou, está tendo festa no velório, porque, maldosamente, durante aquele dia e mesmo depois, algumas pessoas se manifestavam assim para os outros que não sabiam o que tinha acontecido. Olha, teve festa no velório. Não foi isso. Você percebeu aí na matéria o estado de tristeza. Foi com profunda tristeza e dor que os amigos cumpriram aquilo que o senhor Mário pediu. Sabe, não estava acontecendo ali uma noitada de carnaval, algo que o valha. Eu respeito, sinceramente, quem não concorde ainda assim. Respeito. Mas o que se viu ali, ainda que nada usual, é verdade que não é usual. Alguns diriam, mas se era assim, então, mesmo a pedido dele, podiam ter feito o velório na casa dele e não exatamente, ou na própria empresa, não sei, mas não exatamente num local público como aquele. Ainda que exista alguma razão nesse argumento, e a gente tem que respeitar, na realidade, ninguém viu ali alguém gritando de alegria, animado por chope ou pela música sertaneja. O que se viu ali, eu sinceramente vi, ainda que em local que é público, não é exatamente particular, uma família entristecida, amigos entristecidos e cumprindo com muita dor um pedido que o próprio Mário fez em vida. Ele que gostava tanto, dizem os seus amigos, dos amigos de música de viola e a sua chopeirinha. A chopeira da casa dele, em torno da qual sempre reunia os amigos e era a coisa mais adorada por ele. Como outros que gostam, por exemplo, de um hobby como cavalos, as comitivas, alguém de uma comitiva, pediram, olha, quando eu falecer, eu queria que a comitiva concentrasse os cavalos em frente ao cemitério ou em frente ao velório para dali proceder ao enterro, algo que o valha, algo... Eu estou dando um exemplo aqui entre muitos. Né? Sinceramente, eu não vi, pelo contrário até, eu vi pessoas entristecidas e tristes cumprindo um pedido feito pela própria pessoa falecida. Foi isso que eu vi. E respeito opiniões contrárias. Mas eu acho que a gente precisa ficar mais pasmado, mais boquiaberto, com outras coisas do dia a dia, e quanto às quais a gente hipocritamente não se incomoda. A maledicência, o fuxico,
Quando passamos pela rua e vemos alguém alcoólatra ou mendigo caído no chão, embaixo de um sol quente, nós passamos por ele como se... Não é verdade? Né? E a gente não se assusta. A gente não se assusta com tanta coisa por ser corrigida neste país. Então, só para encerrar, respeito àqueles que ainda assim não concordam. Tem que ser respeitadas porque a opinião é formada a partir dos valores, princípios e muitas vezes religiosos e tudo mais que cada um tem. É preciso respeitar. Mas a história às vezes contada de boca a boca, de que ali teria havido uma festa para homenagear uma pessoa falecida, não é verdadeira. Eu vi ali pessoas muito tristes e tristemente cumprindo um gosto da pessoa que pediu, ainda que em local público. Então, foi isso que eu vi, o que me permite então encerrar esse comentário dizendo: será que não estamos sendo hipócritas demais? Boa noite, Esteves.